Chegamos à lição de número 3, com o título O Avivamento no Novo Testamento. E o texto áureo está em São João, capítulo 4, versículo 10, dizendo assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus conversando com a mulher samaritana no poço de Jacó. Verdade prática, a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Então, vai passando-se décadas, vai passando-se séculos, mas o avivamento de Deus permanece, né? Leitura bíblica em classe se encontra em São João, capítulo de número 4, versículo de número 7 ao versículo de número 15. Introdução. Nesta lição temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por Ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram. E que mensagem é essa? A mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros, e hoje a função é minha e hoje a função é sua de levar esta mensagem avivalista, esta mensagem avivalística, esta mensagem que traz vida, né, aos corações, que o maior avivamento, o principal avivamento é quando o homem, né, passa da morte para a vida, ou seja, ele encontra Jesus, ele encontra a vida. Primeira parte, o avivamento nos evangelhos. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos primeiramente, né, abordaremos primeiramente o avivamento em João, pois a sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. Então vamos começar então com o Evangelho de São João. No item 1, o avivamento em João. O Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 desta era, né, da nossa era cristã. Sua abordagem difere dos outros três evangelistas, daí não considerarmos o Evangelho de João como um livro sinótico. Então, os evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos são sinóticos. Que são sinóticos significa que tem a mesma visão, né? Tem elementos comuns, mas João não. João falou, isso é interessante que os evangelhos sinóticos começam falando do nascimento de Jesus. João já começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Já começa dizendo que Jesus, né, o verbo de Deus, a palavra de Deus, que Jesus é Deus. Olha que coisa linda e maravilhosa. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens. Aí ele diz assim, ó: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então isso é avivamento. Aquele que recebe Jesus recebe avivamento. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus: preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Só Jesus pode fazer isso, viu? Então esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar: nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascer de Cristo. No item 2 aqui, o avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 anos depois de Cristo, né? Então, na década de 60 depois de Cristo, é considerado o Evangelho do Reino ou Evangelho do Rei. As expressões reino dos céus, reino ou reino de Deus aparecem mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Amém? No item 3 aqui, da primeira parte, o avivamento no Evangelho de São Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em três aspectos. Vamos lá.
Jesus é servo em três aspectos. Primeiro aspecto, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre as forças da natureza e sobre a morte. Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas, um de seus discípulos, e humilhado pelos soldados romanos. No terceiro aspecto, o evangelista Marcos, ele apresenta Jesus como servo triunfante. A mensagem do anjo, as mulheres que foram ao túmulo afirmam, dizendo assim, olha, já ressuscitou, vírgula, não está aqui. Assim nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Glória seja dada ao nosso Deus. No item 4, o avivamento em Lucas, no Evangelho de São Lucas. O Evangelho de Lucas, Lucas é o médico amado, Então Lucas ele é apresentado pelo apóstolo Paulo, e ele diz lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, diz assim, ó, saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Então, quando Paulo está escrevendo aos Colossenses, ele diz que do lado dele está ali Lucas, que ele próprio chama de médico amado, enviando a saudação dele, Então, é considerado o evangelho do Filho do Homem, pelos estudiosos, pois nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Então, lembrando que Jesus esteve aqui na Terra, então ele esteve como 100% homem, Quando ele nasce da jovem Maria, ele nasce como um ser humano, mas alguém vai dizer assim, pastor, mas e a deidade de Cristo, a divindade de Cristo? Então ele sempre foi Deus, mas o apóstolo Paulo deixa claro isso, ele diz assim, ó, sendo em forma de Deus, ou seja, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, não usou a sua deidade, viu? Pastor, mas todos os milagres que Lucas fez todos os milagres que Jesus fez pelo poder do Espírito Santo, e disse que todos nós que cremos no nome dele, podemos fazer mais ainda em número, aquilo que ele fez. Então, Lucas registrou o nascimento singular do Salvador, bem como a mensagem dos anjos aos pastores, um novo tempo que chegava para Israel e o mundo, era o avivamento enviado dos céus. Glória a Deus. Parte 2 aqui, o avivamento nos Atos dos Apóstolos. O interessante é que o Atos dos Apóstolos, quando você vai lendo ele tem um começo. Mas quando você termina ali em Atos dos Apóstolos, você dá essa impressão, porque é uma impressão realmente correta, de que o livro não se encerrou. Ou seja, os atos dos apóstolos, eles permanecem, ou seja, os atos dos discípulos, os atos daqueles que amam a Deus, então continua, ou seja, as curas continuam, os milagres continuam, as conversões continuam, os batismos com o Espírito Santo também continuam, amém? No item primeiro aqui, da parte 2, o avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus, quando o Senhor disse aos apóstolos em sua despedida, vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias, ou seja, Jesus é assunto ao céu e passa 10 dias enviado o Espírito Santo, justamente numa festividade judaica chamada Pentecostes. Jesus ressuscita na Páscoa, 50 dias depois da Páscoa tem uma festa de Pentecostes, que é justamente o nome Pentecostes, tem esse significado de 50 dias, então 50 dias depois da Páscoa tem o Pentecostes. Jesus ressuscita na Páscoa, fica 40 dias ressurreto pregando, quando ele assunta ao céu, ele, depois de 40 dias pregando ressurreto, ele assunta aos céus, e ele diz, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de dínamos, dinamite, poder. Então 10 dias depois eles são revestidos com o Espírito Santo. No item 2 aqui, a descida do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo registrado em Atos, no capítulo 2, é o cumprimento da promessa feita 835 anos antes de Cristo. Então, 835 anos antes de Cristo foi feita essa promessa pelo profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então Pedro cita justamente,
esta passagem dizendo que cumpriu-se então esta profecia, justamente ali no Atos capítulo 2, ele houve dois grandes milagres, porque a Bíblia diz que eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram línguas estranhas, glossolália, mas quando as pessoas estavam para aquela festividade ali de várias regiões, né, todos judeus de várias regiões, eles os ouviam glorificar no seu dialecto. Então foi dois milagres ali, o batismo com o Espírito Santo, e eles estavam ouvindo glorificação no seu dialecto, então eles ficaram maravilhados com aquilo. E através do batismo com o Espírito Santo, o Senhor vem nos capacitar, né, para a grande comissão. Então é o derramamento do Espírito Santo, é o agir do Espírito Santo. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e permanece até hoje conduzindo a sua igreja. Para pregar o Evangelho, ele precisa receber o avivamento que vem do alto. Então você só anuncia o Evangelho porque você está cheio do Espírito Santo. Jesus falou, né? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Terceira e última parte, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Vamos começar aqui no item 1, nas epístolas paulinas. Após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Não por acaso ele escreveu 13 cartas entre igrejas e pessoas, né? Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como justificação pela fé em Romanos, a salvação em 1º e 2º Coríntios, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus em 1º e 2º Tessalonicenses, né? Que ele deixa claro que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós que estamos vivos seremos transformados em corpo glorioso a encontrar com o Senhor nos ares. O advento da alegria dos salvos em Filipenses. Todavia, e especialmente, vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios capítulo 5, versículo 18, dizendo: mas enchei-vos do Espírito. Esse apelo continua a ecoar, esse apelo continua a ecoar atualmente, viu? Então, que possamos ser cheios do Espírito. No item 2 aqui, nas epístolas gerais ou universais. As epístolas gerais e universais são Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, também 1ª, 2ª e 3ª João e também a carta de Judas. Então são as epístolas gerais ou universais. As epístolas universais apresentam 8 documentos, né? São 8 cartas, aparentemente sem perspectivas avivalísticas ou avivalistas. Elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé e da salvação, acompanhado de boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus derramado nos corações dos salvos. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. Então toda a Bíblia, ela conduz o homem ao avivamento, ou seja, estar com Deus é estar vivo, é estar avivado. Estar sem Deus é estar morto no mundo, estar morto no pecado, né? No item 3 aqui, no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, traz revelações singulares a respeito do fim dos tempos. Então, a revelação do Cristo glorificado, a revelação de coisas passadas, a revelação de coisas em relação à igreja, em relação às nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro, depois de 7 anos que haverá a grande tribulação, depois de 7 anos, né, em que haverá a grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu. Então veja bem, a igreja é arrebatada. Assim que a igreja é arrebatada, haverá um período de 7 anos de grande tribulação. Então, quando a igreja é arrebatada, no céu, primeiramente passa pelo tribunal de Cristo. Depois nós assentamos na mesa para participarmos das bodas do Cordeiro. Enquanto isso, nós estamos participando das bodas dos Cordeiros nos ares. A igreja está passando, a terra está sofrendo a grande tribulação. E no final da grande tribulação,
Apocalipse 19, Jesus desce com seus santos e anjos e estabelece o seu milênio aqui na terra. Ele governará aqui na terra, ele vai se assentar em Jerusalém. Nós estudamos nas lições lá de Ezequiel, né, que Jerusalém será chamada, em vez de ser chamada de Jerusalém, será chamada o seguinte nome: O Senhor está ali. Então será o nome dessa cidade que Jesus se assentará lá e governará o mundo, né, no período milenial. Então veja bem, nesse dia o mundo viverá o maior e o último avivamento da história, com o próprio Cristo assentado em Jerusalém, governando toda a humanidade. Aleluia. Conclusão: o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno de todo o seu povo. Então, o Novo Testamento nos indica isso, que Jesus, ele mesmo disse, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Isso sim é avivamento. Vamos para nossas perguntas. Número 1. Por que o avivamento em João é tratado em primeiro lugar? Porque a sua mensagem é a mais objetiva, né, da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. Pergunta 2. Quais expressões identificam a pessoa de Jesus em Marcos? Então veja bem, é servo vencedor. É servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. É servo sofredor e servo triunfante. Então no Evangelho de São Marcos, né, ele é apresentado de três maneiras, né? Então, em três aspectos. Então, é um aspecto como servo vencedor, então, aspecto como servo vencedor, como servo sofredor e servo triunfante. No item 3, o que a mensagem do livro de Atos mostra? Mostra que o evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, então alcançou os gentios, e o livro de Atos nos mostra que ele não é um livro que terminou-se a sua história, ou seja, tem uma vírgula que continuou e continua até hoje, Deus agindo através dos seus discípulos, daqueles que pregam, anunciam e creem no evangelho do Senhor. Pergunta 4. Para o propósito dessa lição, qual o apelo do apóstolo Paulo merece um destaque? Então é o apelo lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Esse apelo está de pé até hoje, viu? Qual que é esse apelo? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Pergunta 5. Que princípios as epístolas gerais apontam? Elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. E a vida cristã verdadeiramente, para que nós possamos andar nela e agradar a Deus, temos que estar avivados. Amém? Receba da parte de Deus esta bênção, esteja alegre, esteja avivado, e qualquer situação que te traga tristeza ou desespero, lembre-se, o Senhor é muito maior e vai confortar a tua vida e vai te ajudar a superar cada obstáculo. Em nome de Jesus, amém, e até a próxima aula.